Boa noite a todos, muita paz. O tema de hoje que nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo é o que faço comigo. No livro Contos e Apólogos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do irmão X, tem uma historinha que tem como título Eu contra Eu, que diz o seguinte: quando o homem, ainda jovem, desejou cometer o primeiro desatino, aproximou-se o bom senso e observou-lhe: detente, por que te confias assim ao mal? O interpelado, porém, respondeu orgulhoso: eu quero. Passando mais tarde a condição de perdulário e adotando a extravagância e a loucura por normas de viver, apareceu a ponderação e aconselhou-o: para, por que te consagras desse modo ao gasto inconsequente? Ele, contudo, esclareceu, jactancioso, orgulhoso, vaidoso, eu posso. Mais tarde, mobilizando os outros a serviço da própria insensatez, recebeu a visita da humildade, que lhe rogou piedosa: reflete, por que te não compadeces dos mais fracos e dos mais ignorantes? O infeliz, todavia, redarguiu colérico: eu mando. Absorvendo imensos recursos inutilmente, quando poderia beneficiar a coletividade, abeirou-se dele o amor e pediu: modifica-te, sê caridoso. Como podes reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? E o mísero informou: eu ordeno. Praticando atos condenáveis que o levaram ao pelourinho da desaprovação pública, a justiça cercou-se dele e recomendou: não prossigas, não te dói ferir tanta gente? O infortunado, entretanto, acentuou implacável: eu exijo. E assim viveu o homem, acreditando-se o centro do universo, reclamando, oprimindo e dominando sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra. Até que um dia a morte o procurou e lhe impôs a entrega do corpo físico. O desditoso entendeu a gravidade do acontecimento, prosternou-se diante dela, diante da morte, e considerou: morte, por que me buscas? E a morte disse: eu quero. E ele perguntou: por que me constrange a aceitar-te? Ele gemeu triste. E a morte disse: eu posso. E ele perguntou: como podes atacar-me deste modo? E a morte respondeu: eu mando. E ele, o homem, perguntou: que poderes te movem? E a morte respondeu: eu ordeno. O homem então disse: defender-me-ei contra ti, clamou o homem, desesperado. Duelarei e receberás a minha maldição. Mas a morte sorriu imperturbável e afirmou: eu exijo. E na luta do eu contra eu, conduziu-o à casa da verdade para maiores lições. Então a historinha demonstra para nós que na nossa trajetória aqui na Terra, se nós não cuidarmos, nós vamos nos embrutecendo e não ouvimos mais a voz interna que clama em nós, que conversa conosco o tempo todo. É uma voz
que quando vamos praticar qualquer ação, qualquer ato, sempre há uma dúvida entre nós e que cabe a uma decisão. E aí está o nosso livre-arbítrio, decidir qual caminho seguir. Quando a indecisão pairar sobre nós, Jesus nos deixou uma ferramenta muito importante e positiva de sucesso para nós, de auxílio, que é o recurso da prece. Então, para que nós possamos entrar energeticamente em contato com os nossos amigos superiores, com os nossos amigos benfeitores espirituais, que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão permanentemente ao nosso lado para nos auxiliar. Basta estarmos com o nosso pensamento voltado para o bem, para o amor em prece. Mas nós somos ainda seres cheios de orgulhos, de vaidades, de misérias. Deixamos entrar em nosso ser, muitas das vezes, permanecemos implacáveis diante das situações, das ações, por esse orgulho, por essa vaidade, por essas misérias que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada aqui na Terra. Fazemos sofrer outros que convivem conosco, os nossos semelhantes, mas também trazemos sofrimento para nós quando levamos sofrimento ao outro. Até que um dia nos deparamos com a porta da desencarnação, com a porta da morte, onde todos nós vamos ter que passar. E lá, na espiritualidade, seremos questionados sobre os nossos atos, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, através da nossa própria consciência, onde ninguém pode fugir, porque cada um traz na sua mente todos os instantes gravados e a consciência aí é implacável, não deixa passar nada. Aí vem a lição que Jesus nos ensinou. Ficarás preso e não sairá daí enquanto não pagar o último ceitil. Então todas as nossas ações, nossos atos, nossos pensamentos estarão vinculados a esse momento. Ficaremos presos a cada situação que não for vivenciada no amor, que é o ensino de Jesus, vivermos para amar o próximo como a ti mesmo e a Deus. Então, temos aqui essa questão. Para conseguirmos evoluir espiritualmente e intelectualmente, temos que primeiro conquistar o nosso interior. Mas o que isso quer dizer e como conseguir essa conquista interna? A conquista interior é quando você sabe de seus potenciais e não deixa que nada nem ninguém abale sua autoconfiança em si mesmo. Porque quando não acreditamos que temos capacidade para vencer todos os nossos obstáculos da vida, todos os nossos desafios, com certeza nós vamos ter razão. Não vamos vencer mesmo. Agora, se eu sou uma pessoa decidida, dedicada, com foco, batalhadora, autossuficiente e com a autoestima boa, venceremos todos os obstáculos da vida com toda certeza. Porque o nosso subconsciente está programado e criou um hábito de vitórias. Aí temos a outra pergunta. Mas como ter todas essas qualidades? Como, vamos ser decidido, dedicado, batalhador e ter essa conquista interior? Aqui temos uma sugestão, que é todos os dias ao acordar,
Temos que nos olhar no espelho e dizer palavras positivas sobre nós mesmos. No começo, não será dita com fé, mas aos poucos vai aumentando a crença. Realizar tarefas que nos desafiam, ficar estagnado e achar que não vai conseguir antes mesmo de tentar, é um erro enorme. Então vamos buscar desafios na nossa vida, né? Situações novas, porque nós vamos vencer, sim. Então é um exercício diário para que possamos adquirir hábitos bons. Porque a maioria dos nossos problemas aqui na Terra, na verdade, eles não existem. São apenas barreiras que nós criamos no nosso subconsciente. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 10, nós temos essa questão. Como ter certeza se as nossas escolhas estão de conformidade com a lei de Deus? O Evangelho nos responde: apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficai certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Um espírito protetor, Leão, 1860. Então vamos usar a nossa vontade firme, com apoio da oração, da prece. As nossas aflições, os nossos desafios são necessários para o nosso crescimento. Vamos enfrentar os nossos desafios, nosso problema com lucidez, sem fuga. Examinar como um sintoma de nossas necessidades mais profundas. A prece, as conversas fraternas, as leituras, as músicas sadias. Temos muitas ferramentas aqui na Terra para não nos deixar derrapar no mal. Vamos implementar campanhas autoeducativas para nós, desenvolvendo sentimentos conforme nos orienta a lei de Deus, sentimentos bons, e nos esclarece o Evangelho, que, fazendo assim, estaremos criando resistências para aprimoramento dos nossos valores nobres e que resultará em uma construção moral sólida e sadia. Joana de Ângeles, no livro Rejubila-te em Deus, nos coloca essa frase: a vida é constituída de valores bons e maus, a depender de como são aplicados por cada criatura, quando lhe cabe a sábia eleição que faculte o resultado da alegria inefável da consciência reta, que permanece fiel aos ditames da ordem e do dever. Então, a batalha mais difícil a ser travada por nós aqui nessa encarnação, aqui no planeta Terra, ocorre no nosso mundo íntimo. Ninguém a vê, ninguém aplaude ou censura o nosso mundo íntimo. A vitória é nossa, ou a derrota também é nossa. A derrota ou a vitória, ela pertencerá a nós no silêncio. Mas precisamos fazer a nossa parte. É fundamental fazer a nossa parte nesse processo de autoeducação, de renovação. E o Jung, ele coloca também no livro
Vidas e Desafios de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles, ele diz assim: eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Então que essa história de Chico Xavier e Irmão X, que essa reflexão que o Evangelho nos trouxe, que as frases que Joana de Ângeles nos deixou aqui, também com Jung, que a gente possa refletir e entender que a minha vida são as minhas escolhas. Então comecemos o nosso programa de construção de um novo ano, renovando as nossas velhas crenças. Mudemos os nossos pensamentos e raciocínios direcionados sempre para o êxito, em que devemos acreditar fortemente e, com certeza, empenhado, nós conseguiremos. Podemos, assim, com as nossas escolhas, com a nossa vontade, ter um futuro melhorado. Muita paz, que Deus abençoe a todos, que assim seja.